Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e o perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Paz e bem para você e para a sua família. Uma noite de domingo, uma semana de muita vida, de alegria, de paz para você, para todos aqueles que fazem parte da sua vida. O Santo Evangelho deste final de semana vem nos trazer uma mensagem inquietante, profundamente inquietante. Esses primeiros versículos do capítulo 8 do Evangelho segundo João, que nos mostra Jesus perdoando aquela mulher apanhada em flagrante delito de adultério. Todos estavam ali para julgar, para condenar, para apedrejar aquela mulher, apanhada em adultério. Não sei o que aconteceu com o homem, mas ele não estava ali para ser apedrejado. Agora, é bom a gente refletir, sobre isso, porque vivemos numa sociedade, mesmo tendo conhecido Jesus Cristo, mesmo tendo conhecido o Evangelho, ainda quer viver a partir da lei do talião, do olho por olho e do dente por dente, da justa medida. Uma sociedade que se pauta ainda pelo sentimento de vingança, que se pauta ainda pela violência. Agora, como cristãos, nós devemos viver não a partir do que as antigas tradições ensinaram, mas temos que viver a partir do que Jesus ensinou. E o que Jesus nos ensina nesse Evangelho de hoje? Primeiro, não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenar, não cabe a nós apedrejar. Não cabe a nós tirar a vida de ninguém. Somente Deus é Senhor da vida. A lei de talião, que está por detrás desta narrativa do Evangelho, sobretudo da atitude das multidões que com pedras na mão procuravam vingar aquela mulher apanhada em adultério, a lei de talião visava a justa medida. Até podemos dizer que foi um passo avante, um passo além da barbárie, porque a pessoa poderia fazer, responder ao mal recebido com a justa medida, nem mais e nem menos. Mas Jesus quer ir além. Jesus quer ir além. A partir da lei de talião, ele faz o questionamento. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos que ali estavam, com certeza, se colocaram no lugar daquela mulher, porque todos, de uma forma ou de outra, tinham também os seus pecados. Todos, de uma forma ou de outra, poderiam estar ali, naquela sociedade violenta, para ser condenado à morte, ao apedrejamento. Querido irmão, querida irmã, hoje vivemos numa sociedade em que com certeza Jesus não diria uma palavra como esta.
porque hoje com os programas televisivos, radiofônicos das tardes, né, que incentivam a violência e colocam o mundo, uma música de fundo, de uma forma sensacionalista, né, a violência que supõe, né, que ensina a responder com violência a violência recebida, que muitas vezes incentiva, né, a morte, a violência policial, a violência das populações. Numa sociedade dos Trumps, né, dos Netanyahus, né, dos Putins, numa sociedade desses senhores da guerra, numa sociedade que se enriquece através da construção de armas, né, para a guerra. Né, e geralmente as guerras acontecem justamente com essa finalidade de enriquecer, né, alguns que fabricam armas. Essa sociedade de guerra, a palavra vem nos convidar a refletir sobre o que significa compaixão, misericórdia. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá de agora em diante e não peques mais, foi o que Jesus disse para ela. Jesus ensina aquela mulher, ensina para mim, ensina para você, para toda a humanidade pecadora, a não deixar que o passado de pecado tenha a última palavra. Nos ensina a olhar para frente, né, a viver uma nova vida, a construir a nossa vida, a dar sentido novo à nossa vida. É o que São Paulo, na segunda leitura de hoje, nesse texto da carta aos Filipenses, vem nos mostrar, né? O sentido da nossa conversão é conversão a Cristo. Para mim, viver é Cristo. No mais, o que passou é como se fosse esterco, como se fosse lixo. Para nada serve mais. Então, para nós que somos cristãos, é importante vivermos como cristãos. É importante pautarmos a nossa vida a partir do Evangelho de Nosso Senhor, que nos ensina a amar, que nos ensina a não julgar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a agir com misericórdia, a tratar com o coração as misérias alheias, que nos ensina a viver a compaixão, né? Estar no lugar daquele que sofre, a colocar no lugar daquele que sofre, né? E assumirmos uma atitude, né, de mão estendida para ajudar quem caiu a se levantar, e não, né, uma atitude de apanhar pedras para apedrejar o outro. Querido irmão, querida irmã, é um evangelho profundamente atual e que nos chama à conversão. Temos ainda muito que caminhar para podermos, com São Paulo, dizer: para mim, viver é Cristo. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine nesta quinta semana da Quaresma, para que a nossa conversão seja também conversão ao próximo. Pedir, como São Francisco pediu: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude como cristãos a dar testemunho do Evangelho. Que o Senhor Deus da vida nos abençoe e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Até a próxima, se Deus quiser.